Bem-vindos ao Ler Mais, Ler Melhor. No programa de hoje vamos conversar com a poetisa Maria Teresa Horta, que partilha connosco as suas leituras eternas, os livros que devemos ler e que nos marcam de tal forma que se transformam em parte de nós. Eu tenho sempre muitos livros da minha vida. Não são 2 ou 3, há livros que mudaram a minha vida e continuam a mudar hoje a minha vida. Eu podia lhe voltar a falar naqueles livros fundamentais para mim, que é Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, que é O Monte dos Vendavais, que é todas as Irmãs Brontë de uma maneira geral, mas eu preferia hoje fazer mais um percurso em relação às várias poetisas e ao Rumo ao Farol da Virginia Woolf, que é, na realidade, é um livro que eu não sai do pé de mim. E um permanente que eu volto e que muda, digamos assim, a minha escrita. E que acaba por mudar a minha vida, porque na realidade eu penso que a Virginia Woolf mudou a minha vida. É o Rumo ao Farol da Virginia Woolf. Porque tem um segundo capítulo que a personagem é a casa. Primeiro ela faz uma coisa espantosa, que é mata a personagem de um capítulo para os outros sem nos dizer nada. Portanto, a primeira personagem é morta por ela sem nos dizer nada, e quando nós passamos para o segundo capítulo à espera de encontrar a personagem, encontramos uma casa vazia. E a personagem é essa casa. E esse capítulo, literariamente, é genial. Perfeitamente genial. E agora vamos para as minhas poetisas. A Emily Dickinson, que é aquela que me acompanha permanentemente, e mais uma vez toda a contenção, ao mesmo tempo que todo o incêndio do gelo dentro desta mulher, que via a casa da janela e que se vestia toda de branco e que deixou de sair. Esta mulher que o mundo era ela que o inventava e, portanto, não precisava do mundo exterior. Nunca percebi se ela teria medo desse mundo. A verdade é que o mundo dela é que pode assustar um pouco. É espantosa e Cantou como canta uma tempestade. É um livro muito pequenino que tem 2 poetisas que me apaixonam muito. São 2 poetisas russas da mesma época, a Anna Akhmatova e a Marina Tsvetaeva. São 2 mulheres que se conheceram e estes poemas são poemas para uma e para outra, que elas escreveram na época em que se começaram a falar e em que escreveram até poemas para uma e para outra. É um percurso feminino de poetisas espantoso, porque são 2 mulheres completamente diferentes. A Tsvetaeva é o fogo, é o incêndio, é o voo, é um pouco o voo da loucura. A Akhmatova é uma mulher da contenção, da tranquilidade aparente, da escrita que sai dentro dela como se fosse um jogo literário, em que ela coloca as peças todas, enquanto a Tsvetaeva as mistura e é uma onda. A outra é um voo calmo e raso. São muito bonitas os poemas das 2. Depois, um livro que já tem muitos anos de edição, mas que eu penso que ela é muito pouco conhecida em Portugal, que se chama Sylvia Plath, e o livro chama-se Ariel. E este livro é o livro em que ela se tenta salvar, digamos. É o livro em que ela põe tudo em pratos limpos e que deixa em cima da sua mesa para ser editado. E que o marido, que se chamava um poeta, e que é um excelente poeta, mas um caçador furtivo, um homem terrível, ela mata-se por causa dele, na verdade, ele pega no livro, que ainda não estavam divorciados, portanto, ele tem direito, pega no livro e publica um livro como ele quer, tira-lhe poemas, modifica tudo. E quando ele morre, os filhos publicam realmente o livro como a mãe queria. Depois tenho aqui um livro que é dos livros mais importantes da minha vida. Chama-se Correspondência A3, do Rilke, do Pasternak e da Tsvetaeva. E são uma correspondência de 3 meses, quando havia cartas. Estas cartas vale a pena ler, porque são uma coisa, modifica. Quando eu me sinto perdida, eu tento achar-me nas cartas de pessoas como o Rilke, que é um poeta, é o meu poeta,
tirando o Camões, que é o meu poeta especial, mas há o Rio, que é o meu poeta, e sabe como é? Os três têm uma correspondência tão apaixonada, ao mesmo tempo tão fluida, ao mesmo tempo tão devoradora uns dos outros, ao mesmo tempo tão respeitadora, que é excepcional. E são lindas literariamente, são lindas, cartas lindas, vale a pena ler. No final do programa de hoje deixamos um belo conselho. Leiam muito e descubram os livros de uma vida. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.